Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Eu espero que estejam bem e hoje nós vamos a uma parte da aula muito gostosa. Eu espero que vocês sintam a mesma coisa. Nós estamos ainda no exercício de classificação e eu quero mostrar para vocês o que acontece quando nós classificamos o texto. Mas antes, vamos orar. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, abençoe nossas mentes para que possamos aprender a Tua Palavra. Que assim seja. Amém. Vamos lá? Vamos aqui à nossa tela. Nós já fizemos o exercício de classificação, não é? Separamos todos os personagens e agora nós vamos classificar esses personagens criando um ranking. Eu já trouxe eles para cá, onde vai ficar os personagens principais. Vou selecionar eles aqui e já vou numerar esses personagens. Eu vou vir aqui e criei uma numeração. Foi até o 44. Significa que a gente tem aí 44 personagens. Mas isso aqui não está na ordem correta. Então nós vamos lá. A rainha ficou com 15 aparições. Sabá, que é a terra dessa rainha, está com 6. Significa que nós não estamos ainda na ordem correta, porque Salomão ficou com 36. Então eu vou pegar o Salomão aqui e vou passar para o primeiro lugar. Salomão ficou em primeiro lugar com 36. A rainha está, por enquanto, com 15 em segundo. Sabá com 6. Perguntas está com 3. Então Perguntas está na frente de Fama. Vamos para lá. Especiarias está com 4. Está na frente de Perguntas. Fica lá em quarto lugar. Abundância está em segundo, tem 2. Vai ficar aqui. Pedras também tem 2. Vamos colocar aqui. Veja que eu estou organizando pela ordem das aparições. Então, ouro tem 2 vezes. Tudo. Sabedoria tem 4. Opa, vamos subir sabedoria porque tá acima de todos esses. Acima aqui. Sabedoria está acima de Perguntas. Casa tem 2. Nós vamos subir lá para o local dele. Isso aqui é um exercício que necessariamente você não é obrigado a fazer. Mas eu quero mostrar para vocês como é interessante fazer esse exercício e perceber uma coisa. Vamos lá, ficou aqui. Opa, o Senhor está com 6 vezes. Então vamos subir ele, porque ele não pode ficar em 27º lugar, tendo em vista que ele está à frente de muita gente. Vamos lá, vamos subir. Acima dos de 4, opa, abaixo de Sabá. Então o Senhor tem 6, está empatado aqui com o Sabá. Vamos procurar mais, vamos ver se tem mais gente aqui à frente. Opa, aqui é tudo com 2, você fica aqui. Israel tem 2 vezes também, vai ficar aqui. Vamos ver se tem mais algum com 2, isso aqui. Vamos puxar ele aqui para perto dos 2, né? Vamos lá, aqui. Agora eu pego todos esses que estão com 2 e vou subir, porque está tudo acima do que está com 1. Aqui. Muito bem. Então agora nós temos 44 personagens classificados pela ordem. Nós vamos concordar que esses personagens que aparecem uma vez não são apenas figurantes. O texto não teve a intenção de falar sobre eles, por isso que eles são em abundância. Os personagens figurantes sempre vão aparecer em maior abundância do que os principais, no sentido de ter muitos deles, mas todos eles aparecendo muito poucas vezes. Lembra que os figurantes, eles abrilhantam o texto, mas o texto não foi escrito para falar sobre eles. É igual nos filmes. Os figurantes dos filmes estão lá e eles fazem o filme ficar bom, mas o filme não foi feito para falar sobre eles. Então nós eliminamos todos esses figurantes que aparecem uma vez só. Bom, mas aí tem os que aparecem 2 vezes. Mas o texto também não foi escrito para falar sobre eles. Então nós vamos eliminar. Mas por enquanto, vamos dar uma olhada? Olha só. O texto foi escrito para falar sobre Salomão, um dia em que ele se encontrou com a rainha de Sabá.
a rainha que veio de uma terra chamada Sabá, ou de uma região chamada Sabá, e como eles enxergaram Deus nesse encontro, em que a rainha trouxe especiarias para Salomão e veio para falar sobre a sua sabedoria. E ela fez isso fazendo perguntas, porque havia ouvido sobre a fama de Salomão. Percebeu como os personagens nos dão ideia da história? Vamos ver de novo? Olha só, o texto foi escrito para falar sobre Salomão, quando teve um encontro com uma rainha de uma região chamada Sabá. A visão que eles tiveram de Deus envolvido nessa história toda. E essa rainha trouxe muitas especiarias e ela queria saber sobre a sabedoria de Salomão. Ela fez isso fazendo perguntas, porque havia ouvido falar da fama de Salomão. Até aqui. Perceberam? A gente tem, fazendo esse exercício, você elimina os figurantes e você tem uma ideia precisa, legal da história toda. E é assim que a gente descobre o ranking. Olha só, primeiro lugar, 36 vezes. Segundo lugar, 15 vezes. Terceiro lugar, 6 vezes. Quarto lugar, também 6 vezes. Então, o terceiro lugar, Deus empata com a rainha. Eu vou eliminar tudo isso aqui porque eu não tenho interesse em discutir sobre esses figurantes. Eu vou elaborar o meu sermão, eu vou elaborar as verdades iniciais olhando para estes personagens. O personagem Salomão, a personagem Rainha de Sabá, a região, provavelmente a região eu vou fazer entrar aqui junto com a rainha, porque eu creio que o texto traz a região da rainha para mostrar que não era uma rainha de Israel, não era alguém do povo de Deus, e ainda assim foi impactado por aquilo que Deus fez em um dos seus servos. E depois nós vamos pensar aqui em como Deus entra nessa história. Então nós temos aqui 3 personagens para tratarmos nas verdades iniciais, que é o nosso próximo passo, ok? Deus abençoe a todos e fiquem na paz.